Olá, eu sou a Lari Colebrusca, eu sou terapeuta holística, especialista na lei da atração e adoro desvendar os mistérios da mente. E hoje vamos falar sobre referência. Será que é bom ter muita referência? O que seria isso? E para você que está mergulhando no autoconhecimento, quer saber como a magia funciona, como a lei da atração funciona, se inscrevam no canal, deixem o joinha e compartilhem com as pessoas que já estão criando a própria realidade. Bom, então eu estava conversando com uma pessoa que marcou a sessão comigo e ele disse que fazendo a minha meditação, aquela de R$ 12, ele falou que parecia que ele estava sumindo. E eu disse, mas é exatamente isso. É por isso que a gente medita e por isso que a meditação transforma a vida. Tem até um vídeo meu que eu já falei sobre a experiência de quase morte. Tem vários seriados interessantes, vários filmes falando sobre a mudança de vida que acontece após uma experiência de quase morte, que seria, vamos supor, o coma, né? Mas na minha sessão, a meditação ela é tão profunda, no estado de hipnose ele é tão profundo que a gente acaba perdendo a referência do nosso corpo e a gente viaja para outras dimensões em que não existe o tempo. O tempo ele é aqui do nosso corpo. Quando nós estamos em outra dimensão, nós perdemos essa referência, sabe, do corpo e do tempo. E aí a gente percebe que nós realmente somos uma consciência eterna e infinita. Então é muito legal quando a gente meditar, a gente ficar totalmente imóvel durante todo o caminho da meditação, justamente para a gente perder essa referência do corpo, porque o corpo é material, é da terceira dimensão, é uma energia baixa. Então é como se a gente conseguisse ver a nossa vida lá de cima. E a referência, quando a gente se apega muito a uma referência, a gente acaba limitando demais a nossa vida. Sabe quando você se limita assim, ó, eu sou nutricionista. É uma limitação, é uma referência que você tem, né? Eu sou da religião tal, é uma referência. Então, quando a gente vai se apegando, eu trabalho na empresa tal, é uma referência. Quando a gente troca esse certo, que são as referências, pelo incerto, a gente amplia, sabe, nossa visão. Ela vai ficando cada vez mais ampla. Então é muito legal a gente perder a referência mesmo de tudo, sabe? Tudo que está no nosso alcance, até de coisas básicas do dia. Então assim, a minha referência é que eu durmo deste lado da cama. E aí eu perco a referência, falo, não, eu vou dormir deste outro lado da cama. Né? A minha referência, por exemplo, todo dia almoçar neste lugar na mesa. Não, eu vou perder a minha referência. Isso é uma libertação. Tem um vídeo que eu fiz também falando de liberdade, porque a gente vai se libertando dessas referências. Então, a primeira referência que a gente tem que perder é a do nosso corpo. Então, na sessão, para quem já fez a sessão comigo, eu falo muito que é parecido, semelhante com uma experiência de quase morte. E nos vídeos, nos seriados, né, até documentários de pessoas que tiveram experiências de quase morte, elas falam que elas voltam com um valor totalmente diferente. Por quê? Qual que é o nosso maior medo? É a morte, tá? Por mais que você acha que não é, mas é. Quando a gente tem esse medo da morte? A gente tem esse medo da morte quando a gente sabe que a gente não está vivendo o nosso máximo. Quando você encontra o seu propósito, sabe? Você vive prestando atenção na brisa tocando seu corpo. Enquanto você toma banho, você sente a água escorrendo. A hora que você está olhando para uma pessoa, você olha para os olhos dessa pessoa. Você percebe o sorriso, o cheiro. Assim, você está vivendo 100% presente. Esse é o propósito da nossa vida. Quando você está neste nível, você não tem medo da morte. E mesmo porque você já alcançou a consciência de saber que a morte do corpo físico, ela não vai fazer você terminar, que a sua consciência, ela continua. Tá? Então, tem uma pergunta que a gente faz no Theta Healing, aprendi também no magnetismo, que é o seguinte, o que de pior vai acontecer? Então, a gente tem muito medo
Por exemplo, eu tenho medo de perder o meu emprego, de sair da minha empresa. Mesmo que eu não estou gostando do trabalho, eu tenho medo, tá? Porque eu não quero trocar o certo pelo incerto. Então, se você se liberta de tudo, você passa a trocar e se libertar dessas referências. Bom, então eu vou tentar algo novo, eu vou tentar o incerto. O que de pior pode acontecer? Qual é o medo das pessoas? Eu não vou conseguir ganhar, né? Então eu vou morrer de fome. Talvez eu seja despejado, talvez eu vá morar na rua, e o que de pior vai acontecer? Você sempre vai fazendo essa pergunta, até a pessoa chegar assim, vou morrer de fome na rua sem lugar para morar, tá? Então na terapia a gente trabalha essa pergunta, mas em estado alterado de consciência, por exemplo, em estado de meditação ou em estado de hipnose, tá? Que aí a gente encontra essas respostas com mais facilidade do que agora em estado de vigília, mas também dá para fazer, tá? Então, se você fizer esse exercício em estado de meditação, você vai ver que lá no final, ou você vai chegar na morte, ou você vai chegar no nada de pior pode acontecer. Para a gente ter mesmo referência, qual que é esse medo que está travando a nossa vida? Então, quando você tem essa experiência de perceber que você é uma consciência, no meu curso Faça as Pazes com a Sua Essência, tem uma meditação lá bem profunda que é justamente para você ter essa percepção, tá? Que você não é esse corpo. Então, quando você tem essa consciência, o medo ele vai embora, tá? E você vive o propósito de vida, que é aproveitar e estar 100% presente em cada ação que você faz no seu dia. Gente, ficou um pouco meio de salada de fruta, né, esse vídeo, mas é isso, perca a sua referência, tá? Você não é a sua profissão, você não é a empresa que você trabalha. Vai perdendo a referência, troque o certo pelo incerto, porque no incerto nós temos infinitas possibilidades, tá? E o medo acaba travando a gente, e o medo, na maior parte das vezes, ou a gente chega no nada ou na morte. E a morte, na verdade, é só uma pausa da minha experiência aqui na Terra. Então, vamos pensar, eu, Larissa, com esse corpo, né, com esse meu visual, eu tenho esta vida agora, em 2021, eu estou aqui na Terra, tá? Essa vida da Lari Colebrusco aqui na Terra, desse jeito que eu estou, essa experiência para mim é única, tá? Pode ser que eu volte, que eu vivi já outras vidas, né, e eu vivi, né? Mas não era Lari Colebrusco nesse corpo, era outra experiência. Mas eu gosto de imaginar como se fosse assim, eu sou uma atriz e eu venho, eu faço um filme, depois eu venho, eu faço outro filme e outro filme. Então, quando a gente perde a referência de que só existe isso agora e que a minha essência, a minha consciência, ela não vai terminar. Quando eu terminar este meu filme, tá? Eu volto lá para a casa do Criador, quem já fez a sessão comigo, eu tenho minhas meditações, eu volto para a casa do Criador e pode ser que eu volte, que eu ganhe um outro papel para eu desempenhar aqui na Terra. Então é essa referência que a gente tem que ter. Na verdade, a referência da nossa consciência, que nós somos pura energia, pura consciência, eterna, infinita e que a gente nunca acaba. Mas quais experiências de vida eu quero dar para a Lari, aqui embaixo, a Lari Colebrusco, nesse corpo aqui, né? Nessa experiência que eu estou vivendo em 2021, eu quero dar para ela uma vida dentro de uma caixinha que é o certo. Ela acordar, ir para a empresa, bater o ponto, na hora do almoço comer a marmita, ir embora, assistir um seriado, dormir. Essa experiência é única da Lari aqui em 2021. Então, qual experiência eu quero que a Lari viva em 2021 aqui na Terra? Isso sim é único. Então, amplie, não tenha medo, tá? Depois você ganha outro papel e você vem desempenhar novas experiências de vida. Bom, então é isso. Se você está pronto para transformar a sua vida, mudar de uma vez por toda, destravar, faça as pazes com a sua essência, está aqui embaixo, é um curso de desenvolvimento pessoal. Além de fazer as pazes com a sua essência, viver plenamente, você ainda vai fazer a lei da atração funcionar mais facilmente na sua vida, tá? E aquela dica que eu sempre dou, medite todos os dias, para você realmente perder a referência aqui do seu corpo, tá? Ir para outra dimensão e entender realmente o que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o seu propósito. Então é isso, gente. Até mais!